Sabe aquela farofa seca que a gente come e tem que beber água logo em seguida? Esquece! Hoje eu vou te ensinar a farofa de Natal mais molhadinha e saborosa que você já viu. Ela é úmida na medida certa, cheia de sabor e vai ser a estrela do seu Natal. Sejam muito bem-vindos ao canal Brasil Veg. Eu sou a Laís e no vídeo de hoje eu vou te apresentar todos os detalhes dessa receita. Bora conferir? Para a nossa farofa eu vou utilizar meia cebola picadinha, uma cenoura pequena ralada, 3 talos de salsinha picados, mas eu estou usando apenas as folhas, 80 gramas de uva passa, 200 gramas de farinha de mandioca média, mas se você tiver uma preferência por outra farinha, pode utilizar. 60 gramas de azeitonas, eu estou utilizando aquela azeitona fatiada e eu piquei ela para ficar menorzinha, e um tomate picado sem as sementes. Para fazer a farofa, então, eu vou utilizar uma frigideira bem grande, larga, que eu acho muito mais fácil para refogar os ingredientes, mas pode ser feito numa panela convencional também. E aqui então eu vou estar acrescentando 3 fios de óleo bem generosos e uma colher de sopa de manteiga. É preciso acrescentar gordura suficiente nessa farofa para ela ficar molhadinha, para não ficar uma farofa seca e depois você acabar se engasgando na hora de comer, sem contar no sabor que agrega aos demais ingredientes. Em seguida eu venho refogando a cebola com uma colherinha de café de sal, mas você pode também acrescentar alho. Eu não utilizo alho na farofa, mas você pode estar acrescentando se você desejar. E eu deixo então ela refogar por 1 ou 2 minutos até que ela fique levemente transparente. E enquanto a nossa cebola refoga, eu quero saber se você já deixou o seu like aqui no vídeo e já se inscreveu aqui no nosso canal para receber mais receitas deliciosas como essa. Aproveita então e se inscreve aqui. Junto aqui eu venho acrescentando então 2 colheres de café de páprica defumada. Pode ser páprica doce ou picante, mas a defumada traz um gostinho muito mais saboroso. Também vou acrescentar um pouquinho só de açafrão para dar uma corzinha a mais nessa farofa, e aí fica a seu critério, mas para mim eu acho que faz bastante diferença. Deixo então esses temperos refogarem junto com a cebola para eles agregarem mais sabor ao óleo e à manteiga que nós colocamos. Junto então eu venho acrescentando a cenoura para dar uma leve refogada e uma leve murchada nela. E aqui vem um segredinho da farofa. Quando você está refogando os ingredientes, você começa a reparar que o fundo da panela vai ficando seco. Se você acrescenta a farinha aqui, ela vai ser uma farofa muito seca. E como a gente quer uma farofa molhadinha, bem suculenta, gostosa e saborosa, a gente precisa então acrescentar um pouquinho mais de gordura. Eu venho então e acrescento mais uma colher de sopa de manteiga aqui no preparo da farofa para reforçar a umidade e não deixar a farofa muito seca lá no final. Isso é muito importante porque senão depois o resultado final não fica tão bom, não fica tão saboroso nem tão suculento, porque a gordura já se perdeu com os outros ingredientes. E agora então eu já venho despejando a salsinha e o tomate. Misturo tudo muito bem e coloco também mais uma pitadinha de sal. Deixo essa gordura derreter totalmente e venho então e acrescento os 200 gramas de farinha de mandioca. Caso você queira fazer essa mesma farofa, só que em quantidade muito maior, você precisa dobrar não só os ingredientes, mas também a quantidade de gordura. Então eu coloquei 2 colheres de sopa de manteiga e 3 fios de óleo, então você vai ter que dobrar toda essa quantidade de gordura para poder suprir a quantidade de farinha no final. Mas como a gente acrescenta bastante ingrediente no final, essa farofa até que rende bem. Ela serve tranquilamente uma família de 4 pessoas. Aqui eu percebi que a farofa estava bem molhadinha, então ela ia aguentar um pouquinho mais de farinha e eu acrescentei então mais 50 gramas de farinha. No total foram 250 gramas de farinha de mandioca. E agora, depois de acrescentar toda a farinha, você não desliga o fogo. Muita gente faz isso, já desliga, já tá pronta a farofa, mas não é bem assim. Você precisa agregar mais sabor e mais crocância a essa farofa. E para isso você precisa deixar o fogo aceso e deixar ela dar uma leve douradinha lá no fundo. Então vai mexendo, cuidado para não queimar, principalmente se a sua panela for uma panela de fundo mais fino,
mas vai cuidando aí e deixa ela dar uma leve douradinha. Isso faz total diferença no sabor final dessa farofa. E por fim, eu venho acrescentando então a uva passa e a azeitona. Agora sim, pode desligar o fogo e apenas misturar. Esses dois ingredientes não precisam ser refogados. Eu acrescentei a uva passa porque aqui em casa todo mundo ama. E eu quero muito saber se aí na sua casa você gosta de uva passa, sua família gosta de uva passa nas receitas de Natal ou não gosta. Comenta aqui pra mim porque essa é uma grande curiosidade, eu quero muito saber. E está pronta a nossa farofa, fica linda, muito saborosa, suculenta, muito crocante e cheia de sabor. É uma delícia para você estar servindo aí na sua ceia de Natal. Um dos pratos salgados está garantido. E agora eu quero saber da sobremesa. Você já assistiu o último vídeo aqui do canal? Bolo crocante com recheio de brigadeiro, uma deliciosa opção de sobremesa para sua ceia de Natal. Corre lá para assistir. Eu espero muito que você tenha gostado dessa receita. Ela é muito fácil, muito simples e muito prática de fazer. Não esqueça então de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com a sua família e com os amigos. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!